Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês. Eu quero já de cara trazer todas as informações do jogo, né? Cara, como é bom a gente poder falar, né? Hoje tem Mengão, né, cara? É muito bom. Saudade que a gente tava. Ainda é com a galera do Sub-20, né? Com ali o reforço do Alacian, mas a gente sabe que só de ver o Mengão em campo, né? Poder ver a estreia da transmissão com imagens da Flamengo TV, narração aí do João Guilherme, pelo menos esse era o planejamento. Tomara que dê tudo certo, a gente possa acompanhar no YouTube para o exterior, né? Transmissão para o exterior gratuita, né? No Brasil, né, não pode com imagem. Então, trazer aqui as informações do jogo das 18 horas, né? Lembrar sempre você de compartilhar nosso vídeo com a galera, né? E que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, na descrição, também sempre no chat fixado. E para a gente deixar aqui também, cara, essa daí, a Maps Rent-A-Car, tem carros de luxo, carros à medida que você precisar, cara. Você procura a Maps. Ah, eu preciso de um carro grande, 7 lugares. Ah, eu quero um carro esportivo. Eu quero conhecer um Tesla. Eu quero estar num Cybertruck enquanto eu estiver passeando pelos parques. Você vai poder estar com o Cybertruck. Tá voltando do parque, ele mesmo te leva, não tem problema de você chegar atrasado e perder o tempo do teu sono porque você errou. Porque tem muita coisa do pessoal que erra caminho, né? Não, mas com o Cybertruck ele mesmo vai dirigir para você e tal, você não vai errar. Então, você pode estar aproveitando agora mesmo, entrando em contato com a Maps, tá? Fora isso, agora para a gente fechar aqui, né? A gente trazendo aí que você pode também garantir presença nos jogos do Mengão no Maracanã, tá? Por toda a América do Sul. Tem jogo do Flamengo agora em Buenos Aires, né? Final da Recopa contra o Lanús. Você pode estar garantindo presença com, cara, a empresa mais séria do segmento. É inacreditável. Caravana do Haroldo, você garante presença sem risco, fora que é um atendimento espetacular. Então, tá aí também o contato. Recopa, Supercopa, Brasileirão, Carioca, Copa do Brasil, né? Tudo isso você pode estar garantindo a Libertadores, daqui a pouco também você pode estar garantindo presença, e no Rio de Janeiro, nos Jogos do Rio, com o ingresso incluído, tá certo? Então não tem sacanagem, você já viu aí que deu ruim pro pessoal aí, né, que te deixa outside, mas vai dar tudo certo. Bem, vamos lá. Então pode procurar a Caravana do Haroldo, com a Caravana do Haroldo, ninguém brinca com o seu sonho. A gente tem aqui então as informações do jogo do Mengão, jogo das 18 horas, né, com transmissão da TV Globo, Premiere, Flamengo TV transmitindo com imagens para o exterior de forma gratuita no YouTube. 18 horas de Brasília, Raulino de Oliveira, Volta Redonda, quinta rodada do Campeonato Carioca, jogo adiantado, tá? A provável escalação do Flamengo: Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny. Pablo Lúcio, o Anderson, ou Lucas Vieira, e Guilherme Gomes. O Alacian, Joshua e Douglas Telles. O técnico é o Bruno Pivetti, tá? O desfalque do Sub-20 do Flamengo é o Ryan Roberto, que está lesionado. Esse aí que todo mundo queria ver jogando, né? Que está lesionado. Também provável escalação da Portuguesa: Douglas Borges, Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa, Luiz Gustavo, João Paulo, Wellington César, Chay, Romarinho, Gui Mendes e o Welber, técnico Alex Nassif. O árbitro do jogo é o Pierre Dias dos Santos, arbitragem toda do Rio de Janeiro, né? Assistente 1, Daniel de Oliveira Alves Pereira, assistente 2, Júlio César Souza Gaudêncio, e o VAR é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Meu provável placar, mesmo com o Flamengo jogando com um time aí Sub-20, 2-0 Mengão, tá? 2-0, 3-0 Mengão. Eu acho que tem gol do Guilherme, gol do Alacian, gol do Douglas, né? 2-0 ou 3-0 Mengão, tá certo? Também queria falar com o torcedor do Flamengo que é o momento do torcedor apoiar esse time, tá? Independente do que acontecer na partida, apoiar esse time. E, cara, torço muito pro João Vitor brilhar nesses jogos agora, ele que tem toda a confiança do Felipe Luiz,
um zagueiro que o Felipe sempre elogiou, falou que em pouco tempo ele estaria no futebol europeu, com muita gente querendo contratar e tudo mais. E ele teve algumas partidas muito fracas aí na temporada passada e foi muito criticado, duramente criticado. Eu critiquei com respeito, falei, não foi bem e tal, não sei o quê, mas ele sofreu muita pressão nas redes, inclusive o José Boto falou sobre isso, a pressão que o João Vitor sofreu nas redes e que a alternativa talvez fosse até negociar ele para a Europa, para ter novos ares, né, para sair um pouco dessa pressão que ele teve aqui. E o Boto até falou, né, na entrevista lá para Portugal, que é uma loucura, né, a pressão que tem no Flamengo, inclusive maior que a do Palmeiras. E aí os torcedores, o que eu ia falar é o seguinte, cara, a nação, o torcedor que por acaso for até Volta Redonda, estiver lá, que se Deus quiser vai estar cheio, apoiar o garoto, porque o Felipe Luiz confia, cara, todo mundo sabe da qualidade do João Vitor e apenas subiu, não conseguiu ali aguentar a pressão ali daqueles jogos, entrou em jogos ali muito decisivos, muito importantes na reta final da temporada. Eu acho que o torcedor deveria ter uma calma e dar força para esse rapaz, até porque, assim como todo esse time sub-20 do Flamengo, ele é muito bom, tá? O Flamengo tem bons jogadores ali na base que merecem aí que a torcida dê um crédito, e o João Vitor, eu acho que você, torcedor do Flamengo, deveria dar um crédito para esse garoto também. Certo? Bem, vamos lá. Porque, já pensou? Aí vai embora, aí brilha lá na Europa. Quantos jogadores a gente vê aí? O Wesley. A gente teve o Wesley aí, o técnico da Roma, dando um beijo no rosto do Wesley, agradecendo. O Wesley jogando demais, monstruoso, arrebentando. Já tem vários clubes da Europa querendo contratar o Wesley, né? Tá jogando demais. Trazer aqui uma informação, inclusive, importante da gente falar aqui. Eu vi o pessoal postando aqui no Twitter uma declaração como se fosse do Almada, tá? Me sinto honrado por interesse de grandes clubes brasileiros em que possa disputar essa temporada, e aí ele fala no entanto, né, é inegável que o Flamengo está em outro patamar, sem dúvida é o maior clube das Américas e um dos 5 maiores do mundo. Diário marca, não existe nada disso, tá, gente? Isso é fake news, tá? Para enganar torcedor do Flamengo. Foi uma declaração que ele deu falando sobre Botafogo e os torcedores do Flamengo ali achando que pode ser verdade, comemorando e tal. Cara, é importante a gente trazer aqui que isso é notícia fake, tá? Infelizmente, o pessoal espalha esse tipo de coisa e a gente, acho que é uma função nossa aqui também trazer a realidade e falar o que está acontecendo, tá? A gente, então, tem a situação aí do Flamengo, né? O Coluna do Fla trouxe uma notícia que o Flamengo tomou uma decisão sobre a disputa com o Palmeiras por Thiago Almada, tá? A situação aí do Thiago Almada é iminente, né, de saída do Atlético de Madrid. O Palmeiras aparece como forte candidato aí para contratar o meia argentino, mas o Flamengo avalia entrar na disputa pelo jogador sem se comprometer, tá? Essa é a notícia que o Coluna do Fla traz, isso porque o Flamengo entende que contratar o meia armador é um investimento elevado para um setor do campo que não é a prioridade. O Flamengo evitará entrar em qualquer tipo de leilão contra o Palmeiras para contratar o ex-jogador do Botafogo, tá? Então, a decisão do Flamengo é essa. A gente sabe que a decisão do atleta, pelo menos é isso que uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que confirmou a consulta ao jogador, mas que disse que a vontade do atleta é permanecer na Europa e que o Atlético de Madrid quer 35 milhões de euros. O Palmeiras teria ofertado 20 milhões por 50%, o que daria no total 40 milhões de euros, acima do que eles querem, tá? Ele está avaliado aí, então, aproximadamente para ser vendido 35 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu o valor até acima do que seria isso por 50%. E ele tem potencial para ser vendido novamente depois e os caras recuperarem. Então, é uma situação onde o Palmeiras ofertou um valor alto. E isso aí é sério, a gente precisa falar. O Palmeiras está bem na negociação. A questão é, ele
não tinham. A Raíza diz que ele até tem interesse sim nesse momento. Antes ele não teve, só veio para o Botafogo porque depois ele iria jogar na Europa, mas que nesse momento, com relação à minutagem para a Copa do Mundo, ele até aceitaria jogar na América do Sul. As matérias estão dizendo que não. O próprio Flamengo, a consulta que fez, recebeu que ele não quer voltar para a América do Sul. Tá? O valor que o Palmeiras está ofertando por 50% equivale a 125,5 milhões na cotação atual, em reais. O Flamengo vai deixar de contratar o Almada, deixar o Palmeiras contratar o Almada. O ex-destaque botafoguense não é titular na equipe treinada por Simeone, contudo, o staff do atleta afirma que o jovem prefere ficar na Europa a voltar para o Brasil, onde já conquistou Brasileirão e Libertadores. Então, essa informação aí do Coluna do Fla, né, que o Flamengo não vai entrar em leilão com o Palmeiras para contratar o Thiago Almada, é uma decisão aí da diretoria, segundo o Coluna do Fla, e eu acho importante aí o Flamengo, a gente deixar claro, já vou falar mais uma vez, que o Flamengo tem um elenco campeão de tudo e que não vendeu jogadores, enquanto a gente está vendo aí os times todos praticamente perdendo jogadores, o Palmeiras podendo ainda perder, a gente tem aí também equipes aí estrangeiras querendo contratar jogadores do Cruzeiro, do Palmeiras, tem jogadores dos outros clubes saindo, por exemplo, o Fluminense, eu falei do Thiago Silva, e o Fluminense praticamente não tem zaga, tem que contratar zagueiro. Então, cara, a verdade é que o Flamengo manteve, né, os seus 16 titulares, né, vamos dizer assim, e trouxe o Vitão, que já chegou aí, cara, eu falo, que coletiva, né, chegou com muita moral, chegou aí, cara, deixando os torcedores do Flamengo empolgados com a sua entrevista, é um grande zagueiro. A minha chateação, e quando eu critiquei a contratação dele, é que eu não queria que o Flamengo pagasse muito e aceitasse que o Inter não queria colocar a dívida do Thiago Maia na parada, e aí o Flamengo conseguiu, aí tudo bem, ok, mas está contratando aí goleiro também, o jogador aí, o Andrew, né, que o Botafogo também está tentando, que o Flamengo pode anunciar a qualquer momento. Lá o Flamengo está fazendo um pré-contrato já com o goleiro e agora só está tentando convencer o Gil Vicente a liberar, e o Gil Vicente precisa contratar um goleiro antes de liberar ele. É isso que está acontecendo, por isso que não foi anunciado ainda. Mas o Flamengo vai contratar, e aí o Flamengo está no mercado buscando esse atacante, e meio-campo seria volante, tá, gente? Não seria o armador. Então o Flamengo entende que essa posição aí do Almada não é prioritária. O Flamengo, nesse momento, óbvio que tem jogadores que ele pode qualificar o elenco, mas o Flamengo tem a prioridade do goleiro, o zagueiro já foi, e o atacante para concorrer ali com o Pedro, que o Flamengo está buscando um jogador com as características ali do Caio Jorge. Fora isso, tem a situação que no final do ano o Caio Jorge, a multa dele vai cair. Tem gente dizendo que não procede isso, mas a informação que chega é que a multa dele no final do ano cai para 30 milhões de euros, e o Flamengo tem a chance também de contratar no final do ano, mas precisaria contratar algum jogador aí, um atacante, ou utilizar a base. Tem bons jogadores na base aí, o próprio Douglas, tem jogadores aí que o Flamengo pode utilizar e inclusive dar rodagem para esses garotos no decorrer da temporada. É importante, então, a gente deixar claro que a questão do volante, se o Flamengo contratar, eu estava tentando aí o Marcos Antônio do São Paulo, é porque o Saul passou por um procedimento, são uns 3 meses aí, 2 a 3 meses aí para recuperar, não vai jogar nesse início de temporada. O Nicolás de la Cruz passou por um procedimento também lá no Uruguai, o dele mais simples, volta um pouco antes, mas de qualquer forma o Flamengo pode precisar aí de volante, ou vai utilizar a base mesmo nesse início de temporada até o meio do ano. É possível que consiga aí com a garotada e cumprindo esse papel, tá certo? Trazer aqui também uma informação sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo, que é o atual bicampeão, recordista de título, e pode alcançar aí mais 2 marcas nesse Cariocão 2026, tá? O Flamengo derrubou a hegemonia do Fluminense em 2009, né? Além de poder ser o primeiro time a conquistar 40 títulos do estadual,
o Flamengo também vai em busca do seu 7º tricampeonato seguido no Carioca, tá? Já que foi campeão nos 2 últimos anos. Então o Flamengo pode ser heptatri, né? O Flamengo comemora muito tricampeonatos, né? Tanto é que o Flamengo, nesses mantos antigos aqui, essas 3 estrelas aqui, eram os 3 tricampeonatos, quando o Flamengo tinha 3 tricampeonatos cariocas, tá? E aí depois parou de contar. Hoje o Flamengo é hexatri e pode ser heptatri nesse cariocão e ganhar uma premiação aí de 28 milhões de reais aproximadamente, né? Então o Flamengo é disparado recordista de tricampeonatos do Rio de Janeiro e pode ser tricampeão mais uma vez, tá? Então o Flamengo tem essa possibilidade aí de ser o primeiro time a ter 40 títulos estaduais e também ser tricampeão mais uma vez. É importante aí a gente trazer essas informações. E para a gente fechar aqui, os torcedores do Flamengo e do Cruzeiro reagiram aos gols do Gabigol aí, né, no jogo do Santos. A gente teve os torcedores comentando, gol do Gabigol, né? Isso aqui não foi nem só torcedor, é jornalista também, o Pablo Rafael Rua, todo o sucesso do mundo para um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Aí aqui a Ilás Única pergunta se no Flamengo ou Cruzeiro o Gabigol jogava assim. No Flamengo ele jogava melhor, pô. O Flamengo ele acabou, pô. 2019 e 20 jogou demais, pô. Tá maluca? Tá? O Diego Leandro, o Gabigol já fez mais no Santos do que fez no Cruzeiro. Parece até outro jogador. Aí sim, no Cruzeiro ele não fez nada. Só que aí o Toquinho respondeu ele, tá? O Diego Leandro. Meu amigo, na estreia do Gabigol pelo Cruzeiro, ele marcou um hat-trick, tá? Para iludir, ele é bom. Não, mas sem brincadeira, tá? A gente, pô, óbvio que o Gabigol teve algumas situações aí que os torcedores do Mengão ficaram chateados, mas, pô, o cara deu muito título pro Flamengo, ajudou, né? Junto com a Arrasca, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, ajudou o Flamengo a ganhar muitos títulos. E nunca iludiu, né? Ele teve uma fase, na fase final aí, até mesmo na fase final, em 24, ele foi responsável por aqueles títulos ali, que foi, o título, em 22, o título da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Aquele pênalti, aquele momento que ele levantou o Maracanã, o gol na final em 22 também da Libertadores. Aí ele dá uma baixa ali em 2023, 24, né? Não consegue manter o padrão, mas mesmo assim, né, fez gol também em 2024 na final da Copa do Brasil. Então, cara, é o que eu falo para vocês, o Gabigol, ele deixou uma história muito bonita, muito grande no Flamengo, tá certo? Pelo menos é o que eu penso. Eu não sou Gabizete não, mas torço para ele, né, para que ele arrebente aí também, mas não contra o Flamengo, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande abraço, valeu, fui!